Quando o Flamengo tiver com a bola... Claro. Então, quando o Flamengo está com a bola, ele abre espaço para a infiltração do Arrascaeta. Esse é o desenho do Flamengo atual. Campo. E aí ontem o Flamengo vence e todo mundo esquece as críticas que foram feitas no meio de semana. E aí vamos estabelecer o que eu falei aqui na quinta-feira, porque as pessoas esquecem e só querem criticar na hora que acham que não foi no mesmo nível e depois, ganhou, tá tudo uma maravilha. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o Flamengo. O Flamengo goleia o Fortaleza por 5-0. É o novo líder do Brasileirão, um velho novo líder, né? Porque o Palmeiras acabou tropeçando, perdendo para o Cruzeiro. O Flamengo também perdeu lá. E o Flamengo é o novo velho líder. O Flamengo se despediu da sua torcida em alta após golear o Fortaleza, uma atuação de gala dentro do Maracanãí. Michael fazendo gol, Arrascaeta desfilando a sua atuação nesse primeiro semestre. O Flamengo foi muito bom, conquistou os títulos que tinha que conquistar, classificou em tudo, é líder do Brasileirão e agora é pensar no Super Mundial de Clubes que vai acontecer em 4 anos, né? E essa vai ser a primeira vez. Mais ou menos daqui a 10 dias o Flamengo já viaja para os Estados Unidos e o debate foi o seguinte: por que o Arrascaeta está sendo tão decisivo para o Flamengo e artilheiro que não aconteceu alguns anos atrás, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Deixe seu like. Mas eu não lembrava que você tinha sido pioneiro. Pega lá. Mas eu acredito em você. Eu vou postar no nosso grupo. Acho que eu tenho isso salvo lá em casa em algum lugar. Não precisa, eu acredito em você, No Capitão dia que América. ele chegou, eu falei, chega para ser o camisa 10 da zaga. E ele está comprovando isso aí, né? O passe ontem para o primeiro gol é fantástico, né? De trivela, no meio da zaga. Por falar em camisa 10, pro Arrascaeta. da Gávea, agora há pouco eu fiz uma pergunta para o professor Celso Zelt sobre o saldo de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a respeito do Flamengo também e do camisa 10. Você sabe quantas participações diretas em gol, contando gols e assistências, tem Jorjan de Arrascaeta, depois de 11 rodadas, em que ele, se eu não me engano, participou de 10 jogos? Quantas? Deve ter 10 ou 11. 13. 9 gols e 4 assistências em 11 rodadas. Que beleza, hein? Então, isso diz muito sobre esse Flamengo do primeiro semestre do Felipe Luiz. É um Flamengo desenhado para que o Arrascaeta seja decisivo. E tá errado? Tá certíssimo, né? Tá errado. Porque vai dar brilhante, também, brilhante num dos gols do Flamengo, não sei mais se foi o 4º ou o 5º. Mas ele trabalha com o Bruno Henrique à frente, só que o Bruno Henrique tá ali para marcar, não exatamente para fazer gol. É para ficar no pé do jogador. Só? Você lembra outro dia que o Bruno Henrique... Como assim? O Felipe Luiz foi perguntado sobre o Bruno Henrique numa dessas coletivas recentes e... Inclusive, ele deu uma resposta atravessada para a Raíza Simplício, nossa colega repórter. Bruno Henrique virou zagueiro? Que é isso, gente? Ela cobrou sobre, o Bruno Henrique não está jogando tão bem. Aí perguntou, você acha que o Bruno Henrique jogou mal? Jogou. Aí ele riu, ele foi meio grosseiro até. Jogou muito. E com a bola no pé, ele não está jogando muito. Aliás, ontem, parênteses, Isabel, ontem o Bruno Henrique sofre 2 pênaltis que o árbitro ignora, mas de uma forma assim absurda. Do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza. O cara vai com o braço, claramente, empurra dentro da área. O árbitro manda seguir. Tem uma outra que ele vai com o ombro, mas não é ombro com ombro, é ombro nas costas. Dá um chega pra lá, um empurrão no Bruno Henrique, e o árbitro segue. Aí tem uma jogada no ataque que o Tinga, a mesma coisa, ele vai atropelar o jogador do Flamengo e ele dá a falta. Quer dizer, por que é a falta do Tinga e não é falta dentro da área? Pênalti tem que ser mais falta do que o outro? Bem... Voltando aqui para o assunto. Você está embaralhando minha cabeça. O Bruno Henrique... Você estava na Arrascaeta, foi pro Bruno Henrique... Onde é que ele estava? O 3 é o 10, o 10 é o 9 e o Bruno Henrique é o 8. Você estava falando que o Bruno Henrique só marca. Como só marca? São assuntos estanques. São 16 jogos sem gols ou assistências, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ali para marcar a saída de bola do time adversário, para pressionar. Por isso que eles foram contratar quando o Flamengo tiver Juninho. com a bola... Claro. Então, quando o Flamengo está com a bola, ele abre espaço para a infiltração do Arrascaeta. Esse é o desenho do Flamengo atual. Inclusive, ontem, no lance um pouco antes depois do gol, o pessoal que estava na transmissão flagrou o Arrascaeta agradecendo ao Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz moldou o Flamengo de forma ao Arrascaeta ser o cara que recebe essa bola em condições de finalizar. E tem sido assim ao longo do campeonato. Toda hora. Às vezes ele vem tabelando, tabela com 1, 2, entra na área e finaliza. Às vezes ele recebe o passe, como recebeu ontem do Léo Ortiz direto. Porque é isso.
o trabalho do Bruno Henrique tem sido mais um trabalho de marcar a saída de bola e na frente ali se deslocar para atrair marcação e favorecer com que a bola chegue para o Arrascaeta ser decisivo. E ele tem sido decisivo. Ontem fez o primeiro gol, embora não tenha sido ontem o craque do jogo. O craque ontem foi o Luiz Araújo, um jogador que tem crescido muito, que tem mostrado muita efetividade, corre o tempo todo, com e sem a bola, ele está E participando o do Gerson jogo. jogou vôlei? O Gerson jogou muito, mais uma vez, o Gerson joga muita bola. É o Adílio Mas dos ontem- tempos modernos, joga muito. Mas ontem, o melhor em campo, eu não gosto muito de ficar estabelecendo isso, mas o jogador que mais se destacou, para mim, foi o Luiz Araújo. Inclusive, o Davidson gosta de brincar, de finge que vai chutar e pega no pé aqui. Luiz Araújo devolveu. Fez o Saci. É o Saci? Agora, eu queria falar o seguinte. Quinta-feira, foi quinta, o Flamengo jogou na quarta. Quarta. O mundo estava caindo na cabeça do Flamengo. Eu fui o único a ficar defender o Flamengo aqui. Calma. Me chamaram até de ode ao resultadismo. Rafael Marques falou que você está fazendo a ode ao resultadismo. Ah, Num jogo que o Flamengo dominou cada amplamente jogo é uma história, Eugênio. contra o Tátira, teve dificuldade de converter as situações em gol e venceu. Por 1-0 só, mas venceu com uma defesa do goleiro no final. Mas eu estava do seu lado. Fizeram uma tempestade no copo d'água porque o Rossi fez uma defesa. Ora, o goleiro tá lá para defender. Você lembra que eu estava do seu lado? Eu ainda falei. Sim. O Flamengo atacou o jogo inteiro, passou sufoco nos últimos 3 minutos, que o Tátira resolveu passar do meio de campo. E aí ontem o Flamengo vence e todo mundo esquece as críticas que foram feitas no meio de semana. E aí vamos estabelecer o que eu falei aqui na quinta-feira, porque as pessoas esquecem e só querem criticar na hora que acham que não foi no mesmo nível e depois, ganhou, tá tudo uma maravilha. O Flamengo ontem conseguiu essa goleada sobre o Fortaleza, primeiro, em função do próprio Fortaleza, sem desmerecer as qualidades do Flamengo que colocou em prática isso ontem. Mas porque foi tão diferente o domingo da quarta-feira? Primeiro, porque o adversário teve uma postura defensiva diferente. O Tátira fez linha de 5 com 4 na frente, bloqueou a entrada da área, jogou só para se defender o tempo inteiro. O Fortaleza foi um time ontem mais aberto, menos intenso na marcação. O Tátira colocou um busão na frente da área. Pode falar. 2, o principal para mim, a pressão. A tensão era outra, né? O Flamengo estava claramente ansioso contra o Tátira, Claro. pelo que representava o jogo. Óbvio, ele poderia ser Ontem eliminado. ninguém olhou ali, no né? relógio, nem... Poderia ser Ontem eliminado. a coisa fluiu porque o Flamengo, ok, se ganhar, maravilha, vai ser líder. Se não ganhar, tem todo um campeonato pela Exatamente. frente. Vamos jogar mais leve. O Flamengo entrou em campo mais leve, até porque também tinha vencido o Tátira. E ele descansou mais. Contra o Tátira, ele tinha vindo de um jogo muito pegado contra o Palmeiras. Palmeiras. Contra o Tátira, para finalizar, já que estamos daqui a pouco, vai chegar a hora do almoço. Era aquele chefe no restaurante com pressão. O restaurante está lotado, tem que entregar os pratos, o cliente está reclamando. Então o cara está cozinhando ou está jogando bola, pressionado. O prato Então, chega mais chamuscado. Contra o Fortaleza, era você cozinhando domingo, ouvindo um samba na sua casa, tomando Tranquilão. uma cervejinha, sem pressão de horário. Era isso, né? Isso. Então, só para pontuar, Abel. Você cozinha? Cozinho, claro. Sem fazer tempestade em copo d'água, quando o time vence, mas sem o resultado que se imaginava, e sem exaltar excessivamente quando o time goleia contra um adversário que não opôs grandes dificuldades a ele. Eu acho Fã que de esse esportes Flamengo pede do Felipe passagem, Luiz pode... diga. Não, só para concluir. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode exaltar. Bem, eu gosto muito desse primeiro semestre. E para completar, qual é o prato que você faz melhor? O cozinheiro, chefe, Não sou exatamente um chefe, né? Eu faço o basicão. pipoca, A pipoca, pelo amor de Deus, né? Ovo. hambúrguer, Basicão. ovo Não, mexido. Não, que hambúrguer, não. Fala aí um prato, então. Eu faço o basicão. Arroz, feijão, bife ou frango ou peixe, uma saladinha e uma batata, tá bom? Coisa linda, coisa linda. Um estrogonofe, tá bom pra fazer um estrogonofe? Opa, tá sofisticando. Um macarrão com carne moída, aí vai. Opa, aqui é melhor. chefe Eugênio, pô. Como técnico, você seria quem, assim? Eu seria Professor o Eugênio. Mano Menezes. Tá. Boa. Vamos lá com a participação da galera. Temos uma mensagem, é isso? F360. Porque o Flamengo do Brasileirão é o malvadão. E o Flamengo da Libertadores é o bobão? Não, exagero, que bobão. maldade. Tá Não, classificado, ele tá fazendo amigo. uma pergunta. Hã? Ele fez uma pergunta. E eu tô respondendo, não. A pergunta dele é em tom crítico e tem a ver com o que eu disse. Por que o Flamengo do Brasileirão é o malvadão e o da Libertadores é o bobão? Entendi.
interrogação, Então como responda, fazia vai, você- o Avalone, né? Interrogação. Interrogação. É isso, porque as pessoas às vezes jogam uma pressão muito grande, tem uma exigência muito alta e gostam de tripudiar quando o resultado não é o esperado. Porque o Flamengo é isso, o Flamengo dá o que falar e tal. Mas botar as coisas, sabe, no lugar certinho. É um primeiro semestre excelente. O Flamengo, como já foi dito várias vezes aí, ganhou tudo o que disputou. Os títulos que ele tinha para levantar, ele levantou. Verdade, atingiu. Está classificado, não em primeiro, mas está classificado para as oitavas da Libertadores e vai para o Mundial de Clubes como líder do Brasileiro. Isso significa que está tudo uma maravilha? Não. Tem que melhorar em vários aspectos. Mas, até aqui, o trabalho está entregue. O Felipe Luiz, um momento de alegria, de satisfação, de euforia, líder, grande futebol. E o Vojvoda num tom melancólico. Precisamos tomar decisões. São contrastes, né? Contrastes do futebol. O Flamengo se reencontrando, porque não vamos esquecer que o Flamengo vinha de uma atuação, não é só pelo placar de 5-0, é como foi. Aí ficou tudo cor-de-rosa, ninguém mais pega no pé do Michael que fez gol. O Flamengo dispensa comentários. O Flamengo retomou aquela toada que o seu torcedor quer. O Vojvoda já passou por momentos semelhantes a esse. Inclusive, em questão de zona de rebaixamento, acho que é uma zona de rebaixamento provisória, pelo potencial que o Fortaleza tem. Foi justamente a coincidência de uma goleada que empurra o Fortaleza provisoriamente para uma zona de rebaixamento. Acho que o problema não é esse. O problema é mais embaixo, é o nível de jogo do Fortaleza. Fortaleza muito inconstante, inexistiu ofensivamente desse jogo. E tem o teu lado da força do Flamengo, né? Você perder para o Flamengo não é vergonha. A maneira como perdeu é que assusta. Se tomar 5-0 é vergonha, né? Mas o Flamengo, quando acerta o pé, tem jogos aí que o Flamengo nem chegou a fazer essa diferença, mas que mostra potencial para isso, né? Então, o time do Felipe Luiz está justamente naquele patamar que a gente achava que o Palmeiras estaria para o Mundial. Naquele que o Bruno Henrique Lembra? gosta de falar, outro patamar? Outro patamar. Mas aquele patamar, o Palmeiras chegou a ameaçar antes do jogo com o Flamengo. Se o Palmeiras ganha aquele, ele abriria 7 pontos. E isso não aconteceu. O que mostra que realmente é cedo para grandes previsões, né? Professor, você sabe qual é o saldo de gols do Flamengo? Qual é o saldo de gols? Só o saldo, por favor. É o saldo de 20. Em 11 Saldo rodadas, o Flamengo fez 24 gols. Repito, 11 rodadas. O Flamengo tem 24 gols, o melhor ataque do campeonato, e sofreu apenas 4. E já tem- a melhor defesa É a do melhor, campeonato. isso que eu queria saber. Melhor ataque, Felipe Luiz perguntou isso. saldo de 20. Você sabe quem tem o segundo melhor saldo do campeonato? Quem tem o segundo melhor saldo do campeonato? O Cruzeiro. 9. Nossa, menos que a metade. Tá bom pra você? Coisa Foi impressionante. O Flamengo, Diga, Mari. Ele emendou, ele fez, né, boas goleadas já na competição. Não, só quero pontuar sobre o Fortaleza. Assim, são 5 derrotas seguidas, marcando um único gol. Dentro dessas derrotas tem eliminação em Copa do Brasil nos pênaltis, um aproveitamento péssimo. E ele tomou 12 gols. Depois de 2 5 goleadas, jogos. né, Mari? Exatamente. Essas 5 derrotas seguidas vêm depois Então são 5 de 2 derrotas. goleadas Eu a tava favor. São pensando 5 que era. derrotas seguidas. Estava pensando que você estava falando só de brasileiro, não é? Não, Juntando são brasileiro, tudo. Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores. Sim. Ou seja, ele perdeu em todas as competições que ele disputa, né, tirando a Copa do Nordeste, num saldo de menos 12, né, nessa saldo de menos 11 porque ele fez um gol, nessa sequência péssima do Fortaleza. Desde fevereiro, ele não conseguiu emendar mais de 2 vitórias na sequência. Ele ganhou 2 e emendou 5, 6 jogos sem vencer. Vinha de 2 goleadas Não, é a um favor, péssimo. Colo-Colo e Juventude. Quanto ao Fortaleza, a grande questão é a falta de atitude da equipe em campo. Não, é um time que... Entregue. É um time entregue. E não foi só no jogo de hoje, Não. de ontem, né? Não só no jogo de ontem. Tem sido assim em vários jogos. A gente olha o Fortaleza. Outro dia, perdendo em casa para o Cruzeiro, né? O primeiro tempo que o Fortaleza olhou o Cruzeiro jogar. Olhou. Né? Perdeu para o Vasco também, sem esboçar reação. E por aí vai, em outras partidas. perdeu. O Racing acabou perdendo no finalzinho, tentou se defender e tal, aí levou um gol no final. Mas assim, ontem, mais uma vez, chama a atenção a falta de competitividade. Tá marcando com o olho, né? Tá marcando com o olho. E aí fica difícil, é preciso entender o que está acontecendo.
A gente já falou aqui várias vezes sobre o elenco envelhecido que tem o Fortaleza, né? Quase todo mundo acima de 30 anos. Você soma isso a um calendário muito puxado, deslocamentos difíceis. Agora, por exemplo, o Fortaleza foi de de Buenos Aires direto para o Rio. Não voltou em casa, né? Saiu de um jogo de Libertadores para jogar com o Flamengo no Maracanã, não voltou em casa. Talvez esteja num clima assim de pré-férias, né? Você sabe que vai parar o campeonato, aí dá uma relaxada, só que não vai parar o campeonato, aí dá uma relaxada, só que não pode, né? O Fortaleza é muito grande para isso, e a gente sabe que tem qualidade. É preciso dar um freio de arrumação lá, ver o que está acontecendo. Imagino que vai se mexer. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O debate foi bom envolvendo o Flamengo, a atuação do Flamengo aí, né? Sobre a situação do Fortaleza, a atuação do Fortaleza. Sabemos que o Fortaleza, sim, está muito desgastado aí, né? Porque quinta-feira jogou Libertadores e depois veio jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã domingo, às 6h30 da tarde. Sabemos que o desgaste é gigantesco, Fortaleza tem um time envelhecido, porém, todos são profissionais de lá, todos defendem o time do Fortaleza. Não adianta se é titular ou não, isso teoricamente é uma desculpa que coloca para a excelente atuação do Flamengo. Isso pode, querendo ou não, influenciar? Sim, só que a diferença, assim como eu li comentário, a diferença entre o Flamengo e o Táchira é que o Táchira ele veio com o propósito de só se defender. O Fortaleza não vive um bom momento, sim. Porém, o Fortaleza é um time que se defende e contra-ataca. Contra-ataca bem, né? Às vezes sai até para jogar. Não foi o que aconteceu ontem no Maracanã, domingo, mas possivelmente o Fortaleza deu mais espaço ao Flamengo do que o deu Táchira, né? O Fortaleza não se defendeu com uma linha de 5. Ele se defendeu com uma linha de 4. Então isso, teoricamente, facilita muito a vida do Flamengo. O Arrascaeta jogando mais à frente, né? Como um falso 9 ali, teoricamente. Então, não tendo aquela obrigação de voltar para marcar, isso facilita muito a vida dele. E fisicamente ele tá muito bem. O Arrascaeta tem, contando gols e assistência, tem 13 participações e gols, que é uma marca gigantesca para o primeiro semestre. E ele pode tranquilamente, sim, continuar disputando a artilharia, né? Creio que vai ser artilheiro do Brasileirão? Creio que não. Mas ele chegando na marca 15 gols ali para o meia seria muito bom. Não só para o Flamengo, né, ajudando o Flamengo, mas sim para as próprias marcas do Arrascaeta, né? Então o Flamengo agora descansa essa semana aí, né? Tem data FIFA agora, meio do ano. Alguns jogadores vão servir suas seleções. Equador, Chile, Uruguai, Brasil. E espero que ninguém volte machucado, né? Porque daqui a alguns 10 dias aí já tem o Super Mundial de Clubes que o Flamengo vai disputar. E a esperança, sim, é que o Flamengo conquiste um bom resultado e avance de fase. Não só o Flamengo, mas como os brasileiros também, né? Então é isso aí, tamo junto, deixa o like e Mengão líder.